Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de João. João 20. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui, queridos, tiveram uma semana tranquila? Levante a mão. Bem tranquilinha. Cadê? Faz assim, só para eu dar uma olhada. Amém. Quantos aqui tiveram uma semana de tribulação? Levanta a mão também. Deixa eu ver. Aleluia. Por que eu estou falando isso, queridos? Deus, essa palavra, né, que eu irei ministrar nessa manhã, eu tinha até compartilhado com o pastor Felipe, que Deus começou a falar comigo já tem assim alguns dias já dessa palavra, né? E eu falei, o penúltimo dia aí da campanha, irei ministrar aí no culto da família, né? E eu falei, vou falar essa palavra? Não, acho que eu não vou falar essa palavra não, vou falar outra. Mas toda vez que eu meditava qual palavra ministrar no culto da família, Deus falava, é essa aqui. Eu falei, é essa, Jesus? É essa. Eu falei, não, mas tem essa palavra aqui, né? Que eu acho que vai ser... Não, minha filha, é essa aqui que eu quero falar para o meu povo. E aí eu não estava entendendo nada, né? Falei, amém, Senhor. E aí tem já aí umas 3 semanas... que Deus estava me incomodando muito para falar dessa palavra, e eu não estava entendendo. E aí, quando eu terminei de fazer, de esboçar essa palavra, eu fui entender os motivos pelos quais Deus queria falar através dessa palavra. Então vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Queridos, o que eu gostaria de falar nesta manhã, através desses versículos? Se contextualizarmos essa história, se lermos aí os versículos anteriores, nós vemos que faz aí, menção àquele momento que havia, os discípulos estavam passando da morte de Jesus, e também se refere ao momento, que Jesus também ressuscita. Mas eu queria deter em primeiro ponto aí no versículo 19. Diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Queridos, eu imagino aquela situação para aqueles discípulos de Jesus. Os discípulos, eles caminhavam, os discípulos, eles tinham, ali um apego a Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus e iam de acordo com a ordenança de Jesus. E num breve momento, isso é interrompido com a morte de Jesus. E ali eu fico imaginando o quanto que aqueles discípulos ficaram. Como que aqueles discípulos ficaram. Claro, triste por ver o mestre sendo morto, padecendo naquela cruz, sofrendo naquele momento. Mas eu queria falar também dos discípulos.
Os discípulos que caminhavam todos os dias com Jesus, os discípulos que ouviam os seus ensinamentos, né? Muitos ali até chamados, né, amigos e tudo mais. Cada um tinha uma característica específica, cada um tinha um jeito específico de ser. E aqueles discípulos, disse que depois que Jesus foi morto, eles entraram à casa e trancaram as portas com medo dos judeus. Eles estavam com medo de também serem perseguidos e até mesmo condenados. E nesse breve momento, aqueles discípulos com todo fervor, que iam com Jesus, curando, libertando, tem uma pausa ali no ministério. Tem uma pausa nas suas ações. Mas uma pausa que não se refere ao que Jesus havia programado, o que Jesus tinha determinado. Mas diz que aqui que eles entraram e trancaram as portas. E estavam com medo. Queridos, muitas vezes nós passamos por situações que nós temos medo, não é verdade? Ou não? Ou só eu que sinto medo? Existem situações que você olha assim e fala: Jesus, como que eu vou enfrentar? Jesus, como que eu vou suportar essa perseguição? Jesus, como que vai ser daqui por diante? Jesus, Jesus, Jesus. Há um clamor. E eu imagino que ali os discípulos estavam sofrendo sim pela morte de Jesus, mas estavam sofrendo com medo do que aconteceria com a vida deles a partir daquele momento. Por um breve momento, eles tiraram olhos, eles pararam, eles não mentalizaram os grandes feitos que haviam feitos, mas eles estavam com medo. E aí eu estava estudando, eu falei: Senhor, mas quantas vezes os discípulos foram nas casas curarem com Jesus? Quantas vezes o Senhor, através do seu ministério, atuava nas casas, né? Quantas curas no casamento, né? Naquela casa, né? Quando faltou o vinho, Jesus interviu. E outras situações. E agora quem estava padecendo ali, entre aspas, eram os discípulos na sua própria casa. E existem situações, queridos, aqui nessa palavra, que menciona muito que eles estavam com esse momento de insegurança, de perseguição, de medo. E aí eu comecei a falar: Jesus, Jesus, Jesus. E é tão interessante, eu não sei vocês, mas assim, eu me detenho a pedaços de cada texto, né, cada versículo. E às vezes tem trechos, pedacinhos, que eu fico assim: nossa Deus, mas olha só, ao cair da tarde. E o Senhor me levou a momentos de vidas nossas cotidianas. Muitas pessoas, geralmente quando tem crises de pânico, de medo, né, nós vemos. E é justamente nesse momento, né, muitas das vezes, não digo sempre, que é no cair da tarde, que vem aquele pavor noturno, né? Quem sofre muitas das vezes aí de síndrome do pânico, né, de ansiedade. Muitas das vezes, quando ao cair da tarde, que o sol se põe e vem a noite, vem aquele temor, o medo aumenta. E aqui eu imagino que eles estavam vivenciando o dia inteiro, e aí quando a noite se aproximou, eles falaram: o que será da gente amanhã? O que será da gente daqui a 5 minutos? O que será da gente daqui a pouquinho? E aí veio aquele pavor. Antes, os discípulos estavam tendo ali momentos, né, de alegria, de felicidade. E agora é um momento de pavor, de insegurança, de medo. Mas, queridos, o que eu gostaria de me deter? Diz que o Senhor Jesus, diz aqui que o que aconteceu? Veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Aqui diz o quê? Paz seja convosco.
E eu estava novamente, vendo aí os milagres que Jesus havia realizado ali em várias casas. E muitas das vezes esses milagres aconteciam porque havia uma ação primeiro daquela pessoa em convidar Jesus para estar naquela casa. E aqui é uma situação totalmente diferente. Aqui diz que Jesus veio e se pôs no meio dele. Ou seja, foi uma ação do Senhor Jesus. Jesus olhou, opa, deixa eu voltar ali. Ninguém sabia, ninguém tinha visto, a não ser Maria, lá naquele momento, que nós já sabemos. Mas os discípulos ainda não tinham tido esse encontro novamente, depois de Jesus ressurreto. E diz que Jesus veio e se pôs no meio deles. Queridos, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na sua família. Talvez é lá no seu trabalho, ou às vezes é com você mesmo. Mas eu tenho uma palavra assim, que Jesus virá e se colocará ali, no meio da situação, amém? Quantos creem? O Senhor Jesus virá, amém? E se colocará ali, no meio daquela situação. E sabe mais o que? Ele virá no seu ouvidinho, ou, de forma, que só Ele sabe. E Ele falará isso para você: Pai seja convosco. Pai seja com a sua família. Pai seja com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma. Porque eu estou no meio de vós, diz o Senhor. Amém, queridos? E aí eu não estava entendendo ainda, depois disso tudo. E eu falei: Senhor, realmente, nós precisamos da sua paz. Nós precisamos dessa certeza novamente que o Senhor está conosco. Que o Senhor está à frente das nossas batalhas, sim. Por mais que as batalhas sejam impossíveis, queridos, de serem enfrentadas e conquistadas, há um Deus maior que pode todas as coisas. E é esse Deus que você serve. Quantas vezes nós deixamos as situações da vida nos afligirem? E ontem, eu estava aqui Quantos estavam no pós-Betel, Foi maravilhoso, amém? Foi bênção demais. E ali o Senhor falou comigo, e o Senhor, do nada, Do nada não, da forma dele, Deus sabe o momento certo. Deus me levou, abra comigo lá em Êxodo. Êxodo, deixa eu só abrir aqui, 14. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu ver aqui, queridos. Não estou achando aqui na minha Bíblia. Aqui achei. Aqui no livro de Êxodo 14, olha lá no versículo 15 o que diz. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? De novo. Por que clamas a mim, diz o Senhor? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, o que significa isso? Muitas das vezes as situações que nós enfrentamos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos paralisam. Você para. Você não tem mais força para nada. Dá vontade de jogar toalha aí, como dizem, Abandonar o barco, Fugir da situação. E muitas das vezes você, tem ali, os seus pés, as suas pernas, parei, não vou seguir, não vou continuar, não vai dar, não isso, não aquilo, e não nunca mais, Nesse momento, o Senhor me levou novamente lá na passagem de João, quando os discípulos se trancaram com medo, nada mais é do que isso. Eles estavam atados novamente.
a sua ação ministerial, na mente deles, na vida deles, eles começaram a pensar, não vai dar, não tem como. O mestre não está mais aqui com a gente, não conseguimos. E o Senhor me levou a essa palavra, de quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu do cativeiro e foi rumo à terra prometida que o Senhor diz, que o Senhor havia prometido a eles. E aí de um lado, num breve momento ali, de um lado estava o quê? Na frente estava o quê? O quê? Mar, gente. Sem barquinho nenhum, hein? Nem barquinho tinha naquele mar, né? Pelo menos eu penso, não, eles teriam, opa, tem um barquinho ali, né? Vamos fazer a projeção, quantos de cada vez, quantos minutos para atravessar. Não, querido, nem barquinho tinha, né? Não tinha nada. Na frente, o mar vermelho. E atrás o quê? Faraó, gente. Imagina aquela situação. O que aquele povo estava ali? Como, pastor? Né? E agora, como que vai ser? Eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, se eu entrar, eu nem sei nadar. Nem cachorrinho eu sei nadar. Imagina atravessar, né? E olha para trás, mas são milhares, são milhões. E aí nós não temos as armas e os preparos e tudo mais. E aquele povo, de um lado, olhou para um, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás. E agora? Mas esqueceram, de olhar para o alto. Amém? Esqueceram de clamar. Esqueceram de buscar, mas graças a Deus que o socorro vem na hora certa, no momento certo, na hora certa. E aqui diz que Moisés se levantou e clamou ao Senhor, mas o Senhor falou a Moisés: é uma ação de vocês primeiro, é uma ação sua. Diga ao povo que marchem. Está sem ali, né? O pessoal fala beco sem saída, não, sem saída, não. Marcha, querido, não sei onde vai dar não, mas marcha. Eu não sei o que vai acontecer não, pastor, também não. Mas marcha, querido, vá em frente, avance, conquiste, porque o Senhor se pôs no meio de ti. Diz que, né, que o Senhor, gente, Deus é tremendo, aleluia. Diz que o Senhor aqui falou, marcha, marcha você aí, Por que você está parada? Por que você parou? Por que você parou? Por que você parou de me buscar? Por que você parou de invocar, de declarar as promessas na sua família? Por que você tem dito: ah, Senhor, isso aqui não vai dar em nada mesmo não. Ah, Senhor, aquele meu esposo, só Jesus dá graça. Ah, minha esposa. Por que você parou? É tempo de marchar, queridos. É tempo de se posicionar de novo. Deus tem levantado a sua igreja, não foi para ficar parada. Deus não te colocou neste lugar para você ficar parado. Deus não te colocou nessa sua família para você ficar parado, não. Há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua família. E o tempo é tempo de marchar. É tempo de avançar. É tempo de ir avante. Mas com uma certeza: que a paz seja convosco. Queridos, é muito difícil e é muito complicado quando a gente está aflito, né? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito acelerada. Não parece não, mas sou, gente. Né? A mente fica... Minha mãe conhece, né? Minha mãe fala: minha filha, vai devagar. Aí todo dia no zap, né? Minha filha, vai devagar, né? Minha mãe, né? Porque é o ritmo intenso, né? A mente e isso, né? E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer outro. Vamos embora. Mas tem um momento da pausa também, né? E ali, e nesses momentos, né, aflitos, e eu estava passando por um momento muito delicado, quando o Senhor estava falando comigo. Deus já havia falado uma parte dessa ministração, só que não tinha concluído. E eu falei: Senhor, qual é a conclusão? E aí, como que vai ser? Só que eu estava passando por um momento, e essa palavra ali: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. E teve uma situação que aconteceu comigo, muitos nem sabem, né? Só mesmo a liderança, os bispos, a bispa, que tem umas 3 semanas, né, mozinho? Eu não sabia, a gente não sabia, né, mozinho? Assim como foi com o Vitinho, assim serei contigo. Né? Eu não sabia que eu estava grávida.
E porque uma observação, o Vitinho veio assim, né? Só soube quando estava já com seus 3, quase 4 meses, né, Stephanie, né? Ui, tô grávida, vambora, né? E ali tem umas 3 semanas, 4 semanas, eu não sabia que eu estava gestante. E aí eu estava passando muito mal, com muitas dores na barriga. Eu falei, Jesus, o que é isso? O que é isso? Eu nunca passei, depois de velha não, que eu sou jovem, né? Depois de uma idade já avançada, fica mais bonito, né, Silvia, né, Lara? Depois de uma idade mais avançada, né, pastor? A gente não é velho, né? Glória a Deus, né? E ali eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E ali fomos, né, ao médico, no hospital de emergência, e foi constatado que eu estava grávida, né? Tem umas 3 semanas, 3 e meia, e eu não sabia. E eu falei, tá. E aí a médica veio dar o parecer, fechou, né? Fechou as portas, chamou mais 2 médicas, mais uma enfermeira, mais isso, mais aquilo. Eu não estava entendendo nada, não sabia que eu estava grávida. E aí, olha, a gente tem uma notícia, uma boa e uma ruim. Eu falei, vamos lá. Ela falou, a boa é que você está grávida. Jesus amado! Oh, Jesus, que calor! E tirar o casaco, e prende cabelo. E meu marido nem pôde entrar, né? Porque era a área de mulher. Eu, tô passando mal. E pressão, lá 14. 14, eu nunca tive pressão 14, Jesus 14. Né? E ali aquele, calma, fica calma, fica calma. Eu falei, não, tô calma. Tô muito calma, né? E aí ela falou, olha, essa notícia é muito boa. Eu amei. Glória a Deus. E aí ela falou, mas eu tenho uma notícia muito ruim também. Que você está perdendo o bebê. Aí eu, meu marido, pelo amor de Deus, chama meu marido em nome de Jesus. Meu marido, e ele mais um nervosismo. E aí eu saí daquela sala muito desestruturada, né? Cheguei para o Felipe, e aí, amorzinho, tudo bem? Eu não, Felipe, não está nada bem. O que aconteceu? Ai, Felipe, né? Mas o que está acontecendo, mulher, né? E aí eu expliquei a ele. E ele foi um processo durante uma semana, né? Com dores, né? Que graças a Deus, graças entre aspas, né? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom, que saiu naturalmente, né? Tive o aborto espontâneo. E aí eu falei, Senhor, por que tudo isso? Senhor, quanta dor que eu estou sentindo aqui, né? Que era uma dor que parecia que estava, né? As mulheres, não sabem, né? Que parecia que... Opa, Jesus, parece que está saindo a vida. E aí o Senhor, naquele momento ali no hospital, em casa, falou, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Queridos, e eu me animei de uma tal forma, que as pessoas falaram assim, mas você está passando por isso? Eu falei, sim, mas eu sei que tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo vem dEle, é para Ele, é por Ele. E eu não vou temer. Olha o que diz comigo, abram por favor. Lá em, deixa eu ver, Provérbios 3. Opa, deixa eu marcar aqui. Provérbios 3, no versículo 23, diz assim. Opa, Jesus, está sumindo aqui da... 3:23, deixa eu ver. Não, perdão, isso. No versículo 23 diz assim: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará do teu pé, amém? Quanto te deitares, não temerás, amém? Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos em nome de Jesus. Aqui diz, o Senhor será a tua segurança. Querido, se apegue nele. E volta lá comigo em João. Aqui diz que os discípulos, quando Jesus se pôs ali no meio, diz que o Senhor falou: Pai seja convosco, Pai seja com a sua casa, Pai seja com o seu ministério, Pai seja lá no seu trabalho. E diz que quando o Senhor liberou essa palavra, olha o que aconteceu.
aqui no versículo 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos para comprovar que era ele. Porque muitas vezes os discípulos, o que é isso, gente? Quem é? Meu Deus, o mestre estava ali, né? Imagina a cabeça dos discípulos. Mas aqui diz que Jesus mostrou as mãos de autoridade que ele tinha, as mãos de poder que ele tem. E ele disse que, e o lado, para comprovar, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Queridos, eu não sei qual situação você tem passado, mas alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque o Senhor está com você. O Senhor está com a tua família. Não há causa difícil para o Senhor Jesus. Não há. Não há. E aqui diz que os discípulos se alegraram. Mestre, meu Deus, ele voltou. Oh, Jesus, vamos embora. Agora vai começar tudo de novo, né? Vamos que vamos. E aqui diz que quando a alegria do Senhor, ela vem, queridos. Ela vem porque o Espírito do Santo de Deus primeiro se moveu. Porque a alegria do Senhor, eu até anotei aqui, a alegria é algo gerado pelo Espírito de Deus. Quando você dá essa liberdade, queridos, teremos momentos de tristeza, sim. Mas alegre-se, alegre-se, alegre-se no Senhor, porque Deus é contigo. Deus é com a sua família. Deus é com a tua casa. Não há enfermidade difícil que o Senhor não possa curar. Ele é Jeová Rafá, queridos. O início e o fim. O Deus que conhece todas as coisas é o mesmo Deus que irá operar em você, que irá operar na sua família. E aqui diz que disse-lhe Jesus, vamos continuar aí no versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Por que será que Jesus repetiu novamente essa frase? Que ele já havia dito. Porque ele queria realmente, queridos, reafirmar novamente, reavivar novamente a chama no coração dos seus discípulos. Muitas das vezes você para, o seu ministério para, o seu clamor para, mas o Senhor está aqui nesta manhã, queridos, Ele está dizendo ao teu coração: paz seja convosco, paz seja com a minha família. Você pode levantar as suas mãos nesta manhã e dizer: paz seja na minha família, paz esteja comigo. Queridos, e aqui, quando eu estava lendo isso, diz que quando a alegria ela vem, queridos, as circunstâncias mudam. E eu li uma frase muito interessante, eu não vou, se eu trocar, gente, mas remetia mais ou menos assim, que não são as circunstâncias que geram a alegria, é a alegria que mudam as circunstâncias. Não são as circunstâncias que irá gerar em você a alegria, não. Porque quando você está alegre, as situações são mudadas, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita na sua família. O Espírito Santo habita lá naquele trabalho tumultuado que só Jesus dá graça. Amém, Valquíria, né? Né, Renan? Só o Senhor, né? Só Ele. É Deus que efetua em nós tanto querer, né? O Senhor realiza tanto querer e o efetuar. Deus é Deus. E diz mais que aqui o Senhor, Ele veio novamente, falou e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Deus, queridos, eu até anotei aqui, Deus não nos levantou para pararmos no meio do caminho. Você pode dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã? Deus não te levantou para parar no meio do caminho. Não é propósito de Deus parar no caminho.
Não é propósito do Senhor você estagnar na sua caminhada de fé. E aqui quando Jesus veio sobre aquela casa, Jesus estava dizendo: anima-te, eu sou contigo. Reavive novamente a fé que há em vocês. Reavive novamente o dom que há em vocês. E olha o que diz lá em João 16, um pouquinho antes aí. 16:33. Opa, eu acho que eu anotei errado. Eu anotei errado aqui, gente. Mas é a passagem que diz, né? 33? Ah, eu estou no 17, gente. Isso mesmo. Exatamente. Estava no 17. 16:33 que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Não é nas circunstâncias não, não é no homem não, queridos. Não é assim com o irmão que está do teu lado, não. Aqui diz: essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. É o Senhor quem derrama. E diz mais: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo em nome de Jesus. Nada, queridos, nada. Aqui nada mais. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Naquela hora ali que ele se pôs no meio, ele estava falando para os discípulos dele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci as limitações, eu venci a morte. E nessa manhã o Senhor está te dando, te levantando. O Senhor falou claramente comigo, né? Ontem o Senhor falou muito forte. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. É tempo de marchar. É tempo de avançar. É tempo de ir. É tempo de transpor as barreiras. Porque o Senhor está voltando. E o Senhor tem pressa em agir. Mas Senhor, quem que o Senhor vai usar? Você. Lá na sua casa é difícil, mas Deus vai te capacitar. Deus vai tocar nos seus lábios, como tocou na vida de vários profetas, para falar as palavras certas, nos momentos certos. Para agir, trará, sabedoria. Para agir da melhor forma. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, quando Jesus entra, quando Jesus se coloca no meio, não há situações que não são transformadas. Não há situação que não seja transformada. Porque o Senhor está no nosso meio. Né? Eu estava até brincando esses dias, brincando não, né? Falando com uma pessoa lá do trabalho, eu falei assim, não sei que a gente estava conversando, uma situação muito delicada lá. E eu falei, não tem crise não, tem Cristo. Amém? Tem crise não, tem Cristo na minha vida, vamos embora. Situação está acontecendo, amém, atinge, não, vamos embora. Mas Deus tem o controle, querida. Deus tem o controle de tudo. Vou ter paz. Essa paz que o mundo não entende e muitas vezes não conhece, mas nós temos a oportunidade de ter. E você tem a oportunidade de transmitir essa paz para quem está do seu lado. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E mais, volta comigo lá em João, gente, do ladinho aí. João, aí 20, diz assim, né, lá no finalzinho do 21, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, vos envio. Ou seja, queridos, o Senhor resgatou novamente ali a missão, reacendeu a missão daqueles discípulos, resgatou o propósito e disse, eu vos envio. É o Senhor quem te envia lá na tua casa. É o Senhor quem te envia lá no seu trabalho. É o Senhor que te envia na faculdade. Seja onde for. Mas mais do que enviar, queridos, aqui diz, no 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo de Deus. E ali
E eu olhei esses versículos e eu falei, Senhor, duas coisas que o Senhor tem que resgatar no nosso meio. Duas coisas que o Senhor tem que resgatar no meio da igreja e que tem que resgatar na nossa vida pessoal. A primeira é o resgate da sua autoridade. Querido, você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você pode virar para o seu irmão e dizer isso? Você não é qualquer um. Você é filho de Deus, herdeiros das promessas do Senhor. E aí eu volto de novo lá no início, quando eu mostrei a história aí do povo de Israel saindo do Egito, que pararam ali, se estagnaram. Mas o Senhor nesses dias, queridos, quer trazer de volta a sua autoridade. A palavra do Senhor diz que não há principados e potestades que possam deter o agir de Deus. E nesses dias o Senhor tem levado a tua igreja a se posicionar diante do mundo espiritual, sim. E também no natural, sim. Mas está na hora de requerermos de volta essa autoridade que o Senhor entregou nas suas mãos. Por que você parou? Filho meu, diz o Senhor. Nessa manhã o Senhor fala claramente, não sei a quem. Mas o Senhor diz, por que você parou, filho meu? Por que você parou, filha minha? É tempo de resgate. Queridos, é tempo de resgatar o propósito original. É tempo de resgatar a sua missão. O Senhor Jesus se pôs ali no meio dos discípulos. Eles se alegraram, né? Eles testificaram, mas eles tiveram sim a chama acesa novamente nos seus corações. Eles tiveram ali um encontro real, porque o Espírito do Senhor se apossou deles, veio sobre eles e transformou. Cadeias quebraram. Queridos, eu imagino aquele momento. Quando Jesus se pôs no meio da tua igreja ali, né? Representando os discípulos. Eu imagino que o inferno tremeu, porque por um breve momento pensou que ia parar. Mas não. Nada irá te parar quando você está em Deus. Nada irá parar os seus pés quando você está em Deus. Nada irá parar, né? Eu gosto muito da história de Moisés, quando Moisés estava cansado ali, né? E aí vem lá os seus ajudantes, né? Mas não tem força nem mais para levantar as mãos, eu imagino, né? Sim, vamos supor, na mente. Mas eu estou cansado, né? Avançado em idade, vem lá vamos lá. Resgate da sua autoridade. Resgate da sua autoridade. Levanta as mãos. Porque quando a mão está estendida, o inferno, querido, treme. Quando você se posiciona em marcha, o inferno treme. Quando você declara, levante as suas mãos lá na sua casa, os grilhões são quebrados. As potestades, queridos. Queridos, nada pode deter, porque há autoridade em você. Pastora, mas eu não consigo, estou fraca. Se apegue a Ele. Vai com Ele. Fique nele. Fique com Ele. Porque Ele vai te capacitar novamente. Ele vai reacender novamente esse seu propósito. Os seus pés, correrão, né? E não se cansarão, queridos. Né? Correrão ali, Opa! Esses dias eu fui correr um pedacinho. Jesus amado. Tem misericórdia. Estou cansada já. Estou fora de forma. Né? Mas quem corre com o Senhor não se cansa, queridos. E corre, não se cansa. Porque os nossos pés há fogo de Deus. Quando você está com o Senhor, as suas mãos queimam, há poder, autoridade sobre ti, queridos. Por que você parou? Diz o Senhor. Esses dias o Senhor falou claramente isso no meu coração. Falava, Senhor, eu estou com isso, estou com aquilo, está doendo isso, né? Ai, que dor aqui, ai, que dor ali, ai, que dor aqui, né, gente? E aí o Senhor falou, exercite a autoridade está em você, coloca a mão e repreende. E a gente fica, não, tem, sei lá, gente, remédio, Dorflex, tem Buscopan, tem, gente, paracetamol, né? Assistiu-se não sei o que, Ina, essa daí mesmo, né? Que todo mundo fala que é maravilhosa. Sim, ok, existe, mas exerça a sua autoridade. Porque muitas vezes é um dado do inimigo para te atingir, para te parar.
E aí você tem que ter o discernimento de Deus e dizer, opa, mas eu não estava isso, por que isso aqui veio aqui agora? Está repreendido em nome de Jesus, cadê? Pá! Ora lá, repreende. Ação na sua casa. Às vezes está uma paz, de repente faz isso. Não sei vocês. Às vezes eu olho assim para Filipe e falo, epa. Né? Falo, opa, tem uma coisa estranha, está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado, repreende, eu não sei o que é não. Eu falei, o que foi? Eu não sei, amarrado, Filipe, está repreendido. Está repreendido, né? Se o Senhor falou, está falado. Estou sentindo, tem que orar. E sai igual, né? Ele, o que foi? Está repreendido em nome de Jesus. Toda inveja. Aí fico assim, no muro. Toda inveja, inveja, né? Inveja, está repreendido. Aí eu falei, meu amor, será? Será não, Felipe? Está amarrado. Está repreendido, né? Porque Deus te dá discernimento. E ali você tem que exercer a sua autoridade. E às vezes está aquele rebuliço na sua casa. E você fala, mas é por causa do celular. É por causa do não sei o quê. É por causa do não sei o que lá. Ok, gente, pode até ser. Mas muitas das vezes são ações que através da sua autoridade você pode reverter através do poder que habita em você. E aí você tem que repreender mesmo. Filho, vem cá. Está amarrado em nome de Jesus. Ora. Ora pela vida dos seus filhos. Mães e pais, façam assim. Ore. Adolescentes, não fica falando assim, ai mãe, ai pai, né? Não, mãe e pai são bênçãos para a tua vida. Filhos, honrem aos pais. O pessoal até brinca comigo, você pede bênção à sua mãe e ao seu pai todos os dias, no zap, né? Porque a vida ali, né? Bênção mãe, tudo bem? Dá bênção aí pai. É isso. Filhos, aceitem a oração dos seus pais. Pais, orem sobre a vida dos seus filhos. O diabo tem sede pela vida das crianças e dos adolescentes. Eu tenho visto, queridos, o quanto isso tem acontecido. O quanto o diabo quer tirar, porque sabe que filhos são o quê? Bênçãos de Deus para as nossas vidas. E ele quer roubar a alegria, tirando seus filhos de perto. Desestruturando, gerando um reboliço. Queridos, mas aqui diz que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Desperta, ande, avance, marche, não corra não, né? Marchar e corra logo, gente, né? Em rumo ao que o Senhor tem. E outra coisa, segunda coisa, já estou finalizando, diz aqui que o Senhor, quando Ele reacendeu novamente aquela chama no coração, reacendeu o propósito daqueles discípulos, Ele também resgatou a voz profética dos discípulos de Jesus. O diabo, ele quer nos parar e ele quer nos calar. Ele quer nos calar. Quando foi a última vez que você orou lá na sua casa? Quando foi a última vez que você reuniu sua família e falou, vem cá, vamos orar aqui, todo mundo junto? Ou, quando foi a última vez que Deus tinha um ministério para a tua vida, do servir, do adorar, cada um com seus dons, seus talentos, enfim, e você parou? Aqui em Marcos 1, abra comigo, por favor, já vou finalizar. Marcos 1, eu gosto muito da história de João Batista, muito. E aqui diz que João Batista, no versículo 2 diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepararás o meu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor, queridos. Olha aí para o seu irmão e fala, prepare o caminho do Senhor. E mais, endireitai as suas veredas. Endireitai. Da onde você tem se desviado, para onde você tem ido, para onde você tem vindo. Endireitai-vos. Apareceu João Batista no deserto, aqui ele estava, né, falando já de Jesus, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam ao ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados.
As vestes eram feitas de pelos, eles traziam um cinto de couro. Olha que alimentação saudável. E se alimentavam de gafanhotos e mel silvestres, né? Nem sei que tipo de alimentação é essa, gente. É o quê? Né? Vegana? Não, porque come gafanhoto, então não é, né? Ou é? Não sei, gente. Sou... nutricionista, Alessandra, gente. Top aí. Depois você pesquisa, Alessandra, e me fala, né, Pedro? Me fala aí, né? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhes as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Querido, quando há esse resgate da sua autoridade, e quando há o resgate da voz profética, o caminho do Senhor é endireitado. Ali ele estava fazendo, sim, menção à vida de Jesus. Mas vamos trazer também para os nossos dias. É tempo de preparar o caminho. É tempo de endireitar aquilo que está fora. Porque o Senhor tem pressa em agir em você. O Senhor tem pressa em agir na sua família. O tempo está se passando, querido. As vidas estão sendo perdidas. E o que você tem feito? Queridos, tempo de resgate da sua autoridade e tempo de resgate da sua voz profética. Não se cale. Não cale. Não se cale. Profetiza. Profetiza vida. Profetiza libertação. Profetiza salvação. Profetiza resgate, queridos. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu não irei parar, eu não irei me calar, porque o Senhor virá, o Senhor se porá diante da minha causa, ali no meio. Queridos, se basta uma palavra para que tudo mude, para que tudo se transforme. E interessante, volta comigo em João, para finalizar, prometo agora. Diz aqui no 22 e diz: e recebei o Espírito Santo de Deus. Pastora, mas eu sou morada. Será? Não sei. Eu sei, Deus. Quem sou eu para julgar? Mas o Senhor, Ele quer trazer, quer tocar novamente nos seus pés, nas suas pernas. Eu não sei quem estava no Betel. Valquíria estava, né? Algumas pessoas estavam no Betel. E era muito nítida, queridos, essa unção. Na verdade, essa visão, esse discernimento que o Senhor estava dando. Que tinha muitas mulheres presas. Era muita amarra, muita gente, muitas cadeias. E o pessoal, depois você falou: vocês estavam orando mais assim, né? Porque muitas pessoas presas, muitas cadeias, sabe? Aquele peso, assim, aquelas bolas de antigamente, né? Que vinham e atavam as pernas das mulheres. E as mulheres estavam presas. E outras nós estávamos ministrando nas bocas. Porque não havia mais voz. Não havia mais posicionamento. Queridos, quando o Senhor vem, quando a paz do Senhor vem, quando esse Espírito Santo vem, tudo se transforma. Há um reboliço na sua vida, há um reboliço na sua família, porque há a ação do Senhor sobre ti, amém? Então se levanta nessa hora, queridos. Eu gostaria que todos nós colocássemos de pé. Os músicos, por favor. E nesta manhã, o Senhor tem falado ao seu coração, para você ter esse resgate da sua autoridade, para que você tenha esse resgate da sua voz profética, você tem que ter paz. Paz no seu coração, paz na sua vida, paz na sua família, para que as coisas possam acontecer. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora, como autoridade estabelecida por Senhor aqui nesta terra. Se você está com a sua família, levanta uma mão da sua família e a outra você levante as suas mãos, porque haverá visitação de Deus sobre ti. Haverá visitação de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, é tempo de posicionar. É tempo de marchar. É tempo de avançar. É tempo de conquistar. Mas a palavra diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa situação que você está vivenciando,
Eu venci o mundo. Eu venci, eu venci, eu venci. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor Jesus para a tua vida nesta manhã. Não olhe para o homem, queridos. Não olhe. O homem é falho. Falhamos sim. Aquele povo de Israel estava olhando ali, naquele momento da saída. Eles não olharam para a promessa, eles olharam para os homens. E eles pararam. Não quer parar? Não olhe para homens. Olhe para Deus. Siga em Deus. Siga por Ele. Siga nele. Avance nele. Porque Ele irá trazer a salvação. Ele irá trazer a libertação. Ele irá realizar as promessas na sua vida em nome de Jesus. Então levante as suas mãos nesta manhã. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a abrir os seus lábios. O diabo quer tocar nos seus lábios para que você não fale, não profetize, não declare. Mas nessa manhã o Senhor está tocando nos seus lábios. E o que você falará, será vida. Servirá de alimentos para muitos. Irá restaurar e salvar famílias, diz o Senhor. Clame, queridos. Abra sua boca. A palavra do Senhor diz: abra a tua boca que te encherei, diz o Senhor. E nessa manhã o Senhor quer encher a tua vida. Quer trazer esse resgate sobre ti nesta manhã. Quer resgatar a sua família. Queridos. Clame a esse Deus. O fogo de Deus nas suas mãos nesta manhã. Exerça autoridade. Há muita autoridade sobre ti. Há muita autoridade sobre a tua vida. Há muita autoridade. Oriandarabashiri cantarabás. Não quero ter medo quando eu encaro.